Abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30, e todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você pode repetir só a parte A juntamente comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aleluia. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite que o Senhor nos deu, e eu quero atribuir um tema a essa palavra, quero ser fiel ao tema que está ali, falando a respeito da multiplicação da igreja. E o tema que o Senhor me deu para essa mensagem nessa noite é o papel fundamental da família na multiplicação da igreja. O papel fundamental da família na multiplicação da igreja. Tem uma frase do escritor Rui Barbosa que diz: a família é a célula máter da sociedade. Quantos já ouviram essa frase? Quantos já ouviram que a família é a célula máter da sociedade? Célula máter quer dizer célula mãe, aquela que origina toda a sociedade, ela se origina através da família. E essa frase significa que a família é a base da sociedade e que sem famílias não há sociedade. Então a família é a parcela, podemos dizer, a parcela menor da sociedade. E a partir da família se forma toda a estrutura social que nós conhecemos. Mas para nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus e temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, nós entendemos que a família é muito mais do que apenas um grupo social, porque nós estamos falando de uma instituição divina que foi criada pelo próprio Deus. Cadê o tecladista para me ajudar a pregar aqui nessa noite, por favor? Juliano, obrigado, meu querido. Então nós entendemos pela Bíblia e pelo texto que nós acabamos de ler aqui, que a família é uma instituição divina, é algo que transcende, que vai além de qualquer conceito humano. Porque o texto que nós lemos diz que quando o Senhor, Ele cria, ali no princípio Ele cria a terra, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e a partir dali Deus começa a criar todo o mundo, todo o universo, os planetas, o sol, a lua, as estrelas, cria todos os animais, cria toda a natureza, faz ali a separação das águas, cria os rios, os oceanos, os desertos, as florestas, as montanhas, cria as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo. E quando chega no sexto dia, que é o texto que nós lemos, diz que Deus decide criar o homem. E no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, Ele vai usar a sua própria imagem como modelo para criar o homem. Nós entendemos e cremos pela Bíblia Sagrada que o Senhor, Ele cria Adão, Ele forma o homem do pó da terra, Ele forma ali aquele boneco de barro, e Ele sopra nas suas narinas, e a partir dali, quando o Senhor sopra o seu espírito sobre Adão, Adão se torna a alma vivente. Mas o texto de Gênesis também vai dizer que Deus, Ele olha para a criação, e Ele vê que o homem está sozinho, Ele diz que não é bom que o homem esteja só, porque todos os animais o Senhor criou em pares, mas o homem estava sozinho. Então aqui nós temos a primeira narrativa negativa do universo, porque quando Deus está criando, a palavra de Deus vai dizer que Ele vê que tudo é bom, mas quando Ele vê o homem que Ele criou, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus decide criar a mulher, dizendo: farei para ele uma adjutora, ou seja, alguém que esteja ao lado dele, que esteja junto com ele. E ali nós conhecemos a história que a Bíblia nos conta, que o Senhor fez Adão adormecer um profundo sono, cerrou a sua costela ao lado e dali criou a mulher, Então trouxe aquela coisa maravilhosa para Adão, e Adão ficou tão, como diria o outro, estupefato, embasbacado,
que ele chamou Eva de varoa, né? Varoa, um nome muito estranho para a mulher que Deus havia acabado de criar para ser a sua companheira. E o texto vai dizer no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Então, de repente, alguém pode olhar para você e dizer, mas que homem feio, que mulher feia, que coisa mais esquisita. Não aceita isso, meu irmão, na tua vida. Quando alguém disser para você que você é feio, que você é esquisito, que você não tem jeito, né, que para você não tem solução, você diga, olha, eu sou a imagem e semelhança do Criador, e quando Deus me criou, Deus disse que era muito bom. Não é somente bom, mas Deus viu que era muito bom. E existe uma bênção que o Senhor liberou sobre a família, uma bênção de multiplicação e de prosperidade, quando no versículo 28 vai dizer, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Há uma bênção de multiplicação e de frutificação de Deus sobre cada família. E aqui nós temos o modelo de família que Deus criou, homem e mulher. Hoje existe estratégias malignas, existe uma corrente muito forte, uma estratégia do inimigo para desconstituir esse modelo de família, que é aquilo que nós cremos. Hoje em dia estão pregando por aí que existem vários modelos de família, que não importa o tipo da família, mas aquilo que nós cremos e que nós defendemos, que família é constituída de homem, mulher e seus filhos. Família, o modelo de família, o modelo bíblico de família está aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus instituiu a família a partir da união do homem e da mulher. Numa união que a palavra do Senhor nos diz, uma união de uma só carne, uma união indissolúvel. Nós entendemos que há no nosso meio famílias que já não tem mais esse modelo por conta de um dissabor, de um ente que se perdeu, de um dos cônjuges que infelizmente faleceu, ou por causa do divórcio. Mas nós entendemos que a bênção de Deus, ela não muda, ela permanece. Essa palavra de bênção, de multiplicação e de frutificação permanece sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque Deus não muda, a palavra dele não muda, está escrito que nele não há mudança e não há sombra de variação. Então esse modelo de família não pode ser mudado, não pode ser adulterado. É homem e mulher, a união indissolúvel entre homem e mulher. E hoje em dia nós vemos a sociedade, a mídia, pregando contra esse modelo de família, dizendo que esse modelo de família está ultrapassado, não serve mais. Que hoje em dia existem vários modelos de família, que cada um pode constituir a sua família da maneira que bem lhe entender. Mas nós estamos numa igreja que ainda defende os valores, os princípios da família, do casamento, aleluia, a união entre o homem e a mulher de forma indissolúvel, a não ser pela morte de um dos cônjuges. Nós entendemos que há situações extremas, e alguém pode falar assim, mas e se houver um caso de infidelidade de um dos cônjuges, e no caso de adultério? Irmãos, sempre há a alternativa do perdão e da reconciliação. Quando um dos cônjuges entende que errou e se arrepende verdadeiramente, sempre há a possibilidade do perdão, sempre há a possibilidade da reconciliação. Mas o que nós estamos vendo hoje são famílias se separando por qualquer motivo, por qualquer coisa. Estão banalizando esse conceito de casamento como aliança indissolúvel. Estão banalizando o divórcio, e as pessoas se separam por qualquer motivo. Um belo dia acordam e decidem, olha, eu não quero mais ficar casado com você, eu não quero mais viver com você, eu não te amo mais. Ou porque a mulher salgou demais a comida, ou porque o homem deixou a toalha molhada em cima da cama. E aí vem para o gabinete do pastor dizer, nós não queremos mais ficar casados. Acabou, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o casamento foi instituído por Deus.
E é Deus que garante, aleluia, que essa união ela permaneça para sempre, porque está escrito aquilo que Deus uniu, e o Senhor Jesus falou: o que Deus uniu, o homem não separa. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E há uma bênção de multiplicação que foi liberada sobre as famílias, sobre aqueles que creem nessa palavra e defendem os princípios da família. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. O pastor Luciano subirá no livro intitulado O Propósito da Família, onde ele fala a respeito da visão familiar na relação com Deus, no relacionamento com Deus. É uma obra maravilhosa que eu aconselho todos aqueles que puderem adquirir. É o melhor livro que eu já li a respeito de família. Nesse livro o pastor Luciano subirá, ele vai dizer: independentemente se você casou no cartório, se você casou na igreja católica, ou até mesmo numa cerimônia espírita, seja qual for, independentemente, quando um homem e uma mulher se unem, eles estão entrando numa instituição, numa aliança que foi criada por Deus. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou, foi Deus que estabeleceu que fosse dessa maneira, homem e mulher unidos em uma aliança de uma só carne. E nesse livro, o pastor Luciano subirá, ele vai dizer que Deus, ele fala em termos de família. Deus pensa em termos de família. Ele diz que quando se fala a respeito de salvação, quando se fala a respeito de fé, de escolha, nós estamos falando de algo que é individual. A palavra de Deus nos diz que a salvação ela é individual, a escolha é pessoal de cada um de nós. Cada um de nós temos que fazer a nossa confissão de fé. Mas quando se fala de propósito, Deus fala em termos familiares. Olha só, nós temos, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, eu peço para a mídia, por favor, projetar Gênesis capítulo 12, versículo número 1 ao 3. Quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, ainda que Deus estivesse tratando com o indivíduo que era Abraão. Mas o texto sagrado vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus chama Abraão como indivíduo, faz com ele uma aliança, dizendo para ele: ó, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e ali eu vou te abençoar, eu vou te frutificar. Mas no versículo 3 ele vai dizer: mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um versículo que eu gosto muito, o pastor Zé Roberto certa vez pregou aqui uma mensagem que nunca mais eu esqueci. Isaías capítulo 51, versículo de número 2, que diz: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que deu à luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, ele estava sozinho, ele era sozinho. Só tinha ele e Sara, a sua esposa, que para piorar a situação ainda era estéril. Mas o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo que o abençoaria e que o multiplicaria. Assim como as estrelas do céu, o Senhor fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas do céu, se você pode contar. E Deus diz para ele: porque assim será a tua descendência. Mas eu entendo, irmãos, quando eu leio esse texto sagrado, que quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não estava se referindo somente a Abraão. Deus não estava dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra tão somente. Mas Deus estava falando de uma promessa que foi feita lá no jardim do Éden, quando o homem pecou. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, quando o homem peca, quando Adão e Eva caem em tentação e pecam, quebrando o pacto, a aliança que eles tinham com o Senhor. O Senhor faz uma promessa dizendo que da semente da mulher,
levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Então tinha uma promessa que precisava ser cumprida, um plano de salvação que precisava ser cumprido, e Deus escolhe a Abraão como indivíduo para que a partir dele, ou seja, a partir da sua descendência, Deus pudesse executar o seu plano de salvação para a humanidade. Isaías capítulo 7, 14, peço para a mídia por favor projetar para nós. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus, Ele escolhe a família como o lugar para que Ele possa colocar em prática o seu plano de salvação para a humanidade. E tem um outro versículo na Bíblia Sagrada que eu gosto muito, Gálatas capítulo número 4, versículo de número 5. Melhor dizendo, Gálatas 4, versículo número 4. Volta um versículo por favor, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor, porque Jesus, Ele nasceu de mulher, Ele nasceu de Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, João escreve no primeiro capítulo do seu evangelho, do evangelho que ele escreve, o evangelho de Jesus Cristo, dizendo que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o verbo vivo de Deus, é o Criador de todo o universo. Mas Paulo vai dizer no capítulo 2 de Filipenses, que Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou, Ele se despojou da sua glória, e assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, nascido de mulher, porque não tem ninguém que não seja nascido de mulher. Não existe concepção sem a presença do útero materno. Então Jesus, quando veio ao mundo, Ele nasceu de mulher, para cumprir essa promessa, esse mandamento. Então eu entendo que a promessa que foi feita a Abraão, quando Deus chama Abraão dizendo que o abençoaria, que o multiplicaria, o frutificaria, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, essa promessa se cumpre em Jesus. E o que eu acho mais maravilhoso, que Abraão sabia, sabe por quê? Porque lá em João, capítulo de número 8, versículo número 56, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo número 8, 56, está ali. Jesus, disputando com os fariseus, ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Os fariseus estavam dizendo ali, se orgulhando, dizendo: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse para eles: olha, conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles falam assim: mas como? Nós nunca fomos escravos, porque nós somos filhos de Abraão. E o Senhor Jesus começa a dizer ali para eles, e Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que Abraão. E ele diz: Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou. Abraão sabia que a promessa do Pai se estenderia por gerações após a ele, e alcançaria todas as famílias da terra. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Não é por outro motivo, é porque essa promessa de salvação, aleluia, essa promessa de multiplicação alcançou a minha e a tua vida, alcançou a minha e a tua família. Então, se você pode nessa noite, glorifica, exalta e engrandece o nome do Senhor, aleluia.
família, irmãos, é o lugar, é o ambiente onde Deus coloca em prática o seu plano de salvação para a humanidade. É na família. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, nós conhecemos a história de quando Paulo e Silas estão presos no cárcere em Filipos. E ali, a partir do versículo de número 30, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando eles estavam presos ali, acorrentados, eles começaram a louvar ao Senhor. Aliás, acho que versículo número 25, eles começaram a cantar louvores, a adorar ao Senhor. E ali vai dizer que houve aquele terremoto, que as cadeias foram quebradas, as correntes de todos foram soltas, as portas da prisão foram abertas, e o carcereiro estava dormindo, e quando acontece aquele terremoto, ele acorda, todo temeroso, ele vai e ele vê que as prisões estavam abertas, então ele pensa em tirar a sua própria vida, porque o regime que havia ali do Império Romano era muito duro, então ele teria que pagar com a sua própria vida, caso houvesse a fuga daqueles presos. Então ele resolve, ele pensa em se matar, ele arranca da sua espada, para poder cometer o ato do suicídio. E Paulo diz para ele: olha, não faças tal, porque todos nós aqui estamos. E ali diz que ele, todo trêmulo, ele salta para dentro da prisão, e ele chega para Paulo e Silas e pergunta: o que eu posso fazer? Senhores, o que eu posso fazer para que eu possa me salvar? E Paulo diz para ele, versículo número 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Quando ele pergunta, ele fala dele: o que eu posso fazer para me salvar? Mas Paulo e Silas dizem para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, algumas pessoas interpretam de maneira equivocada esse texto, dizendo: se eu me salvar, então automaticamente toda a minha família vai ser salva. Mas em outras palavras, Paulo está dizendo para ele: olha, se você crê, você será salvo. E se a tua família também crê, eles também serão salvos. Porque a salvação é individual. Nós falamos aqui no início dessa palavra, é preciso que haja confissão e arrependimento individual pelos pecados. Mas a promessa é para todo aquele que crê. Então naquele momento, Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Na sequência, versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. 33. Seguindo: e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A promessa de salvação é para você e para sua casa. É para você e para sua casa. É para você e para sua casa. Receba em nome de Jesus essa promessa. Tome posse nessa noite. Se porventura tem alguém que você ora há muitos anos, eu não sei, pela conversão de um parente, de um ente querido, o marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido, a mãe ora pelo filho, o pai ora pelo filho, pela filha, pela salvação de um dos seus parentes. Essa promessa é para você e para a sua casa. Aquele carcereiro, ele tomou posse daquela promessa, porque ele poderia ter recebido a palavra e somente ele seria salvo, mas ele pegou aqueles prisioneiros, com toda certeza ele não poderia tirar Paulo e Silas daquele lugar de prisão, mas a vontade dele, a sede que ele tinha de salvação era tão grande, que ele pega os dois e leva para a sua casa, limpa as feridas, os vergões, dos açoites, do castigo que eles receberam,
põe a mesa para ele juntamente com a sua família. E ali eles pregam a palavra, o evangelho da salvação. E o texto vai dizer que toda a casa se alegrou e todos foram salvos. Pela palavra do Senhor, pelo evangelho que foi compartilhado naquela oportunidade. A salvação chegou naquela casa. E nos dias de hoje não é diferente. A salvação chega na tua casa. Aleluia. A família é o lugar onde Deus executa o seu propósito de salvar toda a humanidade. Quantos creem, pode dizer amém. Meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, Deus me deu uma frase que eu quero repetir aqui. E eu quero convidar a igreja a repetir juntamente com esta frase. A frase que Deus me deu diz assim: famílias fortes é igual a igreja forte. Famílias fortes é igual a igreja forte. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Famílias fortes é igual a igreja forte. Mais uma vez. Famílias fortes é igual a uma igreja forte. Terceira vez. Famílias fortes é igual a igreja forte. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Oh, remaná, surianda, remanai. Remaná, surianda, remanai. Oh, remanai, decomanai. Se nós temos famílias que estão sendo edificadas pela palavra do Senhor, famílias que estão fundamentadas, estão enraizadas na palavra do Senhor, e estão crescendo, estão frutificando, por consequência nós teremos uma igreja forte, uma igreja que não se abala, a igreja que está firmada sobre a rocha, aquela igreja que o Senhor Jesus profetizou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se temos famílias fortes, nós temos uma igreja forte. E eu quero pedir aqui para colocar novamente o texto de Atos, capítulo 9, versículo número 31, o tema da nossa igreja. Atos 9 e 31. Mas eu quero aqui parafrasear esse texto. E ao invés de dizer ali que as igrejas eram edificadas e se multiplicavam e tinham paz, eu acredito que não estarei cometendo nenhuma heresia aqui se eu tiver depois os meus mestres, pastor Paulo Rosto está aí, né, pastor Zé Roberto, pastor Volmir, os nossos mestres aqui na palavra, depois eles vão me chamar no canto, vão puxar minha orelha. Mas eu creio que não estarei cometendo nenhuma heresia se nós, ao invés de dizermos que as igrejas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, nós dissermos que as famílias tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As famílias tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, porque não existe igreja sem família. É a partir da família, é a partir da minha e da tua família, que a igreja do Senhor é edificada e se multiplica para alcançar até os confins da terra. É a partir da minha e da tua família. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. De repente, se você vai dizer: pastor Osés, lá em casa está tudo de pernas para o ar.
Pastor Zé, você não sabe do que nós estamos passando, a dificuldade, a luta, o vento. De repente é na área do seu casamento, de repente é na área, é na comunicação com seu filho, com a sua filha, que já não consegue mais te escutar, você fala, ele não obedece. Ei, manás, comaná. De repente é na área da saúde, uma enfermidade. De repente é na área das finanças, eu não sei. Mas há uma promessa, o que eu sei que há uma promessa. Há uma promessa de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Há uma promessa de multiplicação, de frutificação para o teu lar. As mesmas bênçãos que foram prometidas a Abraão. Paulo vai dizer que nós somos participantes das mesmas bênçãos. Eu e você temos direito. Eu e você temos o direito de filhos das mesmas bênçãos que foram prometidas a Abraão. E nessa noite eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, mas você está aqui representando o teu lar, a tua família. Você está aqui nessa noite porque a palavra de Deus é ela que trabalha na tua vida e trabalha na tua família, no coração do teu esposo, no coração da tua esposa, no coração dos teus filhos. É a palavra de Deus que trabalha para produzir a bênção da multiplicação, da frutificação no teu lar. E eu quero dizer aqui nessa noite que nós estamos indo na contramão do mundo. A igreja está andando na contramão do mundo. Os valores familiares estão sendo dia e noite atacados na mídia, nas escolas, nas faculdades. E nós estamos levantando uma bandeira, que é a bandeira da família, dizendo: nós não aceitamos esse modelo de família que está sendo pregado, porque o modelo que nós temos é o modelo da palavra de Deus. O modelo que nós recebemos de família é o modelo da palavra de Deus que o Senhor deixou para nós. Quantos filhos, irmãos, eu não sei, existe uma estatística, eu não vou saber dizer o número certo, mas existe uma estatística de muitos filhos de crente que quando chegam à idade adulta e vão para a faculdade, se desviam dos caminhos do Senhor, param de vir à igreja, abandonam a fé. E de quem é a responsabilidade? É da igreja? É do pastor? Não, a responsabilidade é nossa, é minha, como pai, é da minha esposa como mãe. Somos nós que temos a obrigação de formar o caráter dos nossos filhos. Somos nós que temos que dizer que nós não aceitamos esse modelo de família que está sendo imposto. É uma imposição, é uma doutrinação sobre os nossos filhos, dizendo que casamento pode ser, tanto faz se é homem, se é mulher, se é árvore, se é planta, não importa. Importa sim, porque a palavra de Deus diz: é homem e mulher, é macho e fêmea, conforme a imagem do Criador. Para nós importa. Quem acha que não importa, o problema é deles, mas para nós importa. Para nós importa. Casamento é até que a morte os separe, da forma como Deus estabeleceu. Aí estão dizendo aí fora: ah, mas não deu certo, tá? Não.
Luta pelo teu casamento. Luta pelo teu casamento. Se você já chegou nesse estágio, que você já não consegue mais olhar para a cara da tua esposa ou do teu esposo, procura o pastor da igreja, procura o departamento da família, procura os pastores, aqui pede socorro. Faça o curso Casados para Sempre, Paz para toda a vida. Nós temos aqui ferramentas para abençoar a tua casa, a tua família, e não deixar que a tua família seja destruída pela ação do inimigo. Procura ajuda, pede socorro. Tem um pastor aqui que está orando todos os dias pelas famílias, que está intercedendo pelas famílias. Tem um grupo de pastores, de obreiros, que está intercedendo, que está clamando pela tua família. Aleluia. Mas nós não podemos isentar nos isentar da responsabilidade que cabe a nós, como marido, como esposa, como pai e como mãe. Há muitas coisas que eu poderia destacar aqui, que a palavra do Senhor nos descreve, mas eu quero destacar apenas 3 coisas que nós precisamos preservar, para que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja que se multiplica, fundada na palavra do Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, já caminhando para o final, o modelo bíblico da família. Já falamos aqui, Gênesis 1:27, família é constituída de homem e mulher numa união indissolúvel, no formato de uma aliança que não pode ser quebrada. Esse é o modelo bíblico de família que nós não abrimos mão. A segunda coisa que eu quero destacar, já falei também, mas agora aqui eu quero de forma mais minuciosa, é a influência dos pais sobre os filhos como formadores do caráter, como modeladores de caráter. Peço para a mídia, projeta para nós Deuteronômio capítulo 6, versículo número 4. Está ali, vamos ler do 4 ao 9, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Aleluia. Deus estava falando aqui com os pais, dizendo: só existe um Deus, o Senhor é o teu único Deus, o teu único Senhor. E é isso que você tem que ensinar aos teus filhos, a obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor. E o texto diz: intimarás a teus filhos, andando pelo caminho, assentado na mesa, comendo com ele. Coloca o versículo número 20, capítulo número 6, versículo de número 20, por favor. Olha só o que diz o texto ainda mais: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, ou seja, já passou o tempo, lá na frente, quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. 22. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas do Egito a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. 25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus,
como nos tem ordenado. O que você tem dito para o teu filho e a tua filha? O que você tem ensinado para o teu filho e a tua filha lá dentro da tua casa? Qual é o modelo que o teu filho e a tua filha têm enxergado em você? Porque muitas vezes você traz o teu filho aqui para a igreja, como a missionária Andréia falou aqui, hoje pela manhã e agora à noite, a Thaís, as líderes do departamento infantil falaram aqui, para você trazer o teu filho, lá eles estão sendo ensinados na palavra do Senhor. A missionária Andréia, ela bate firme nessa tecla, nós não fazemos cultinho. Cultinho é uma palavra que a gente usa assim, né? De uma forma diminutiva, não. Nós estamos pregando a palavra do Senhor para as crianças. Você, pai e mãe, que tem o teu filho dentro de uma daquelas salas, o teu filho está sendo ensinado, está sendo evangelizado. Está sendo pregada a palavra do Senhor para ele e para ela ali. Mas e quando você sai daqui e você vai para a tua casa durante a semana? Será que as palavras que você fala lá dentro da tua casa estão de acordo com a palavra que teu filho, a tua filha recebeu aqui dentro da igreja, nas salas, ou aqui no templo? Será que está de acordo com a palavra que está sendo pregada aqui nesse altar? Ou se quando você abre a sua boca lá dentro da sua casa, como pai e como mãe, ao invés de proferir palavras de bênção, você só profere palavras de maldição. Você fala mal da igreja, você fala mal do pastor, você fala mal do seu líder, você fala mal do seu vizinho. Quais são as palavras? São os mandamentos que o texto está dizendo aqui. Quando teu filho te perguntar quais são os mandamentos, os estatutos, será que você está recordando teu filho as maravilhas que o Senhor fez na tua vida? Meu filho, eu era perdido no álcool, nas drogas, eu andava totalmente desgarrado, mas o Senhor me salvou, me libertou, e o Senhor também quer salvar você. Deus também tem um plano na tua vida. Aleluia. Quero convidar a equipe de louvor a se posicionar aqui para parecer que a gente já está terminando. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui, que nós precisamos preservar, é a criação de um ambiente de comunhão, de paz e de harmonia no lar. O texto diz, as igrejas, as famílias tinham paz. As famílias tinham paz. E eram edificadas. Qual é o ambiente? Eu como pai, a Simeia como mãe, do Nicolas, da Ana Beatriz e do Samuel, nós temos essa obrigação dentro do nosso lar, de criar esse ambiente de paz, dentro da nossa casa, porque esse é o modelo de família que Deus criou. E eu quero encerrar essa palavra citando aqui o Salmo de número 128, o Salmo da família. Mídia, por favor, projeta para nós, Salmo de número 128. Oh, aleluia. Irmãos, quando eu leio esse Salmo, eu imagino, eu projeto na minha mente a minha família sentada em volta da mesa, como diz o texto, está lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. E no versículo 3 diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu imagino isso, eu projeto na minha mente. É claro, nem sempre a gente consegue. Eu não vou dizer aqui que todos os dias eu consigo sentar à mesa com a minha família, seja por motivo de trabalho, tem dias que eu preciso almoçar no meu trabalho, ou seja porque hoje em dia os nossos filhos, eles não querem mais sentar à mesa, porque na maioria das vezes com uma mão eles estão segurando o garfo e na outra eles estão segurando o celular, não larga nem o bendito do celular nem na hora de comer, e muitas vezes a gente não consegue, e a gente precisa ficar insistindo. Mas você que ainda pratica isso, a prática da mesa,
de se assentar à mesa, como diz o texto. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, porque é na mesa que a gente consegue olhar no olho do nosso cônjuge, dos nossos filhos. É na mesa, quando estamos na mesa, que a gente consegue olhar dentro do olho dos nossos filhos, da nossa esposa, e dizer: olha, eu te amo, eu agradeço a Deus pela tua vida, eu agradeço ao Senhor pela minha família, eu agradeço por este pão. Pode ser um ovo frito com arroz, não importa, mas a alegria de estar sentado na mesa com a minha família, quando muitas casas já não tem mais nem mesa. Eu me lembro aqui no curso de família que nós participamos, de Pais para Toda a Vida, certa vez a missionária Rita, não sei se ela está presente aqui hoje, mas ela contou que ela estava procurando um apartamento para se mudar, e procurando um apartamento novo, e ela achou estranho que a maioria dos projetos que ela visitou, dos apartamentos que ela visitou, a maioria não tinha mais, pastor Oséias, o lugar da mesa. E ela perguntou para um arquiteto, falou assim: vem cá, mas não tem, só tinha um balcão ali, um negócio, né, geralmente junto com a sala ali, tudo junto. Ela falou: mas não tem nem espaço para colocar uma mesa. E aquele arquiteto disse para ela: não, isso já está ultrapassado. As pessoas hoje em dia não têm mais tempo para sentar, a família toda na mesa para comer. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Então aqui é um lugar para fazer uma refeição rápida. Oh, meu irmão, não abra mão da mesa. Não abra mão desse lugar. Coloca lá na mídia, por favor, versículo 3, Salmo 28, 3. Aleluia. Se você tem essa oportunidade de ainda se assentar à mesa com os seus filhos, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. 4, por favor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoará desde de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Você pode se colocar de pé nessa noite. Oh, existe uma bênção que já foi liberada sobre a tua vida. Existe uma bênção que já foi liberada sobre a tua casa, sobre a tua família. Você não chegou até aqui para ver a sua família se perder. Você não chegou até aqui o dia de hoje para ver o seu casamento ser destruído, os seus filhos se perderem. Aleluia. Mas tem uma palavra que diz, eu não vou me recordar agora, que diz, salvo engano, no livro do profeta Isaías: mas todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Não abra mão dessa promessa para o teu lar, para a tua casa.